Graça e muita paz, abençoados, eleitos, santos de Deus, reizinhos e reizinhas. Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, para mais um bate-papo. Quem não ouviu a expressão calcanhar de Aquiles? Todos sabem, né? Foi criada para designar o ponto fraco de alguém. Segundo a lenda grega, Aquiles é filho do rei Peleu, da deusa Tétis. Tornou-se invulnerável quando, ao nascer, foi banhado pela mãe nas águas do rio Estige, né? Apenas o calcanhar, por onde Tétis o segurou e não foi molhado, né? E continuou vulnerável. Mitologia à parte, nós, né, que reinamos em vida, os cristãos, né? Nós cristãos em graça, sempre tivemos a oportunidade de, pela mente de Cristo, em nós, compreender os mistérios que estavam ocultos em Deus desde a eternidade. Isso encontra-se em 1 Coríntios capítulo 2, de 7 a 16. 1 Coríntios 7, de 2 a 16. Mistérios que foram revelados por Deus à sua amada igreja, né? Você e eu, através do apóstolo Paulo. E aqui não é diferente. Aqui seguimos no que hoje, né, 2021, seguimos na compreensão dos mistérios revelados. Hélio, hoje eu achei conveniente, né, fazer menção dessa lenda grega sobre Aquiles e seu calcanhar para exemplificar também uma espécie de fragilidade, né, com a qual muitos de nós têm que conviver, e que é a ausência do conhecimento da verdade. Recentemente nós pregamos sobre esse conhecimento, esse entendimento, né, que o povo, Deus diz que o povo dele sofre por falta de, nós sofremos por falta de conhecimento, né? Especialmente no que diz respeito ao chamado pecado. É verdade que todos nós sabemos que foi o pecado quem separou o homem de Deus. Sabemos também que Cristo veio condenar na sua carne o pecado e o que é que agora pode nos separar de Deus? Nada. Ou, se você preferir, ninguém. Eu quero aproveitar também aqui, já que nós estamos falando de calcanhar de Aquiles, exemplificando, né, a respeito dessa fragilidade, quero também aproveitar o espaço para dar uma pequena resposta, né, para um irmão que perguntou para mim, falou: poxa, Hélio, você me enalteceu em relação à inteligência e tudo mais e tal. Lógico, para mim, tudo que tem na minha vida é para Deus, eu faço por Deus e sem problema. Então a honra e a glória é todinha dele. Ele falou: muita gente fala a respeito, você também fala, né, que questão da volta de Cristo, né? E os que já veio, mas como é que você pode provar isso? Bom, primeiro que há várias passagens na Bíblia que diz que você é a igreja, né? E que Cristo está em você, o Espírito Santo está em você. Eclesiastes 1:4 fala a respeito de que quando nós morremos, a carne fica, né? Que ela vai para a sepultura e o Espírito volta para Deus. Então, se ele está em você, então, né?
E tem mais, isso me faz lembrar também de uma época aí atrás, alguns anos atrás, né, onde Silvio Santos, que é um judeu, ele tinha o Baú da Felicidade. E o Baú da Felicidade tinha aquele roletrando, né? Roletrando. Então pessoas iam lá para rodar roleta e tal, ganhava-se prêmios, dinheiro e assim por diante. Aí quando chegava no final, aí ele dizia, agora nós vamos sortear quem estará aqui no próximo, sei lá, sábado, domingo. Enfim, vamos sortear. Aí sorteava e tal. Aí ele falava, fulano de tal, assim, assim, tudo mais. Aí todo mundo ficava eufórico. Ah, mas não vai poder participar porque não está com seu carnê em dia. Nós vamos trazer isso para a igreja hoje. Essa igreja de tijolos de parede. Por exemplo, quando você não vai no culto, né? Aí medo, sempre medo. A igreja deles sempre fazem isso, o sistema religioso sempre faz isso, coloca-se medo nas pessoas. Então ele fala assim, escuta, você não vem na igreja, e se Cristo voltar? Aí você fica. Analogia, carinha do baú, igreja, porque a igreja hoje ela é considerada como se fosse a arca de Noé. Então aqueles que estão em Cristo, né, segundo o sistema, aqueles que entraram na arca, porque a maioria zumbou, né? Então quer dizer que pereceu. Nessas e outras aí eu posso dizer para você que aí a igreja vai te colocar medo, né? E você, o dia que você não vai na igreja, aí o que acontece? E se Cristo voltar, você vai ficar? Eu só sei dizer que é o seguinte, nessa questão de Cristo voltar, que muitos falam, que o sistema religioso fala, daria para a gente entender, quer dizer, eu gostaria de entender, né? Primeira Guerra Mundial, Cristo está voltando. Segunda, Cristo está voltando. Terceira, Cristo está voltando. Peste suína, Cristo está voltando. Aviária, Cristo está voltando. Peste bubônica, Cristo está voltando. Sei lá. E muitas outras pestes negras e assim por diante. Só se ele tiver vindo de jegue, mais 2000 anos, acho que de jegue já teria chegado. Então, é mais ou menos assim, né? Existem profetas hoje, né? Para Deus não existe profeta nem líder. Um líder de igreja pode ser líder lá. Por que hoje as comunidades, um pastor vê que está dando dinheiro, ele está numa igreja, ele está dando dinheiro, então ele sai e monta uma comunidade. Ali ele não tem que dizimar para ninguém. Ele recebe o dízimo e está tudo certo. Então nessas e outras aí fica muito complicado saber se ele está voltando. Aí na sua consciência fica, será que ele está voltando ou já veio? O próprio Cristo dentro de você, ativando a mente, né? Ativando essa mente de Cristo, aí você vai saber. Se devido ao que está acontecendo, às passagens bíblicas, porque se você deixar somente para os líderes ler, sempre vai voltar. Sabe por quê? Porque nunca existem alguns nós cegos aí, perdão a palavra, que fala a respeito de que Cristo vai voltar, ou que não sei o que ele está vindo aí, assim, ou então a profecia que vai acabar, né? Eles acabam caindo no esquecimento. Agora, aquele pastor que prega que ele vai voltar, ele tem tempo ainda para arrecadar a verba, né? Tem muito tempo. Então, vai voltar, mas ele não fala quando, então tudo bem. Então, você continua indo, as pessoas continuam indo e continuam dizimando. Bem, o meu pensamento, o meu entendimento é esse, tá certo? Ele já voltou, ele está em você, tá certo? Não fica guardando, porque senão você vai ficar para fora do reino, ou seja, de lá, né? Porque o reino também está em você, esse Cristo está em você e assim por diante. Mas vamos lá, Cristo já veio, ele está em você. Então, se ele está em você, ele não pode voltar. Vamos continuar.
O verdadeiro e único apóstolo da graça de Deus, Paulo, em Romanos capítulo 8, no verso 39, diz: porquanto estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que está em você, acabei de falar, nosso Senhor, o ressurreto. Também em Romanos 3:23, esse mesmo apóstolo, né, ele diz que o pecado, esse que entrou no mundo por meio de Adão, em Romanos 5:12, nos destituiu da glória. Em outras palavras, por causa do pecado cometido por Adão, fomos mortos. Mortos aí significa separados, né? Espiritualmente. Contudo, veio Cristo para desfazer as obras do pecado, diabo, Adão. Cristo Jesus, ele veio destruir o que nos havia destruído, em Hebreus 9:26, né? Por isso o pecado não pode causar em nós o dano que causou em Adão, quando o matou espiritualmente. Isso porque Cristo já nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, verso 2. As escrituras sagradas, né? O antigo pacto e o evangelho, as 14 epístolas de Paulo, né? Nos dizem que o pecado pode nos separar de nossos entes queridos, de nossas igrejas, da sociedade. Porém, esse pecado não pode nos separar do amor de Deus, porque Deus, com uma só oferta, nos tornou nele perfeitos para sempre. Hebreus capítulo 10, no verso 14. O que tratei até agora, o que estou tratando de explicar é que se você tem habilidade para crer em Jesus, em Cristo Jesus, perdão, como o nosso verdadeiro Deus e Salvador, você está livre do pecado. E não apenas isto, você também está justificado e morto para o pecado. Por isso, em Romanos 6,14 está escrito: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, está debaixo da graça. Carne, pecado. Você e eu, nós erramos na carne. Já o pecado já foi aniquilado. É claro que conhecer esse mistério não pode te levar ou nos levar à libertinagem, porque senão será o contrário. Significará que você não chegou ao conhecimento da verdade. E se não chegou, certamente estará sem proteção, que é a verdade que a verdade oferece. Temos que entender e dizer, como Paulo disse em Atos, como Paulo disse em 1 Coríntios 10:23, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Em outras palavras, quem está em Cristo tem que viver uma vida de testemunho no Senhor. Deve viver uma vida sujeita ao Espírito Santo, que é o próprio Deus em nós. Eu, Hélio, eu declaro você, em nome de Cristo ressurreto, e que reina em vida, que você está nesse entendimento, está buscando esse entendimento e está tendo esse entendimento, que o pecado jamais será domínio sobre as nossas vidas, a sua vida e a minha vida. Isso para passar uma paz de cal, como eu sempre falo, nós podemos ver também tudo, porque eu já disse na pregação passada a respeito da riqueza de passagens que eu posto aqui. Não é apenas um versículo, como alguém que diz aí,
e Jeremias capítulo 48, versículo 10, onde diz que fala a respeito da obra de Deus. Deus condena, mata quem faz a obra de Deus relaxadamente. Mas eu já falei aqui, vou falar de novo. Texto sem contexto é um pretexto para heresia. Veja, desde o capítulo 37, para quem Deus está falando. Nós temos que ver quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. É assim que funciona a palavra de Deus. Tá certo? Então, tem vários livros, né, que pode dizer exatamente, confirmar exatamente o que a gente está dizendo aqui. Em Romanos, no capítulo 6, no verso 22, Romanos 6, verso 22, Romanos 8, capítulo 2 e 3, Efésios 1, 4, depois no capítulo 5, no verso 25 a 27, Colossenses 2, 11 e Hebreus 9, de 26 a 28. Se você está em Cristo, então, primeiro que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, 2 Coríntios 5, 16 e 17, diz assim, que Deus não te vê mais, não nos vê mais, sem ser através do Espírito. E se ele visse através da carne, estaríamos seco, esturricado, só estaríamos cinza, pó. E no verso seguinte, 17, 2 Coríntios 5, 17, diz também que se você está em Cristo, nova criatura você é. Tudo que era velho do antigo pacto, do judaísmo, né, ficou no passado. Nova criatura você é. Tudo se fez novo, tá certo? Nesse novo pacto. É muito difícil algumas pessoas entenderem isso, né? Porque elas querem refutar você, a mim eu digo, como... mas em que você se baseia? Aí mesmo você colocando aqui um monte de versículo, de passagem, mesmo assim, como sempre, eu já ouvi várias vezes, mas o meu pastor falou. Não. O pastor que ele diz é o pastor da igreja, né? Mas o meu pastor, o seu pastor é Jesus Cristo. Esse sim é a verdade. Então, como que as pessoas podem falar, você não passa de um herege, um desigrejado? Como que se eu estou pregando a palavra de Deus, eu não estou tirando, versículo e tudo mais? Como que eu sou? Herege é aqueles que vivem lá. Por exemplo, os caras... é complicado, né? A gente sempre fala a respeito, né? Que ontem à noite mesmo eu estava falando com um pastor, né? E ele estava dizendo para mim a respeito de que a Bíblia sempre, ela fala para você, que eu prego sempre contra ceia, batismo, dízimo, né? Engraçado. Eu prego o que está na Bíblia. Agora a Bíblia não fala para você ceiar, que tem santa ceia, aliás. Ela não fala para você se batizar nas águas. Não é só porque Cristo subiu ao monte para orar que eu também tenho que fazer campanha, tenho que subir ao monte para eu orar. Ele não está mandando, ele fez, ele não está mandando. É bem diferente. Dízimo, por exemplo, prega-se aí, áureo, né, pai? Para o sistema religioso, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mas se você for em Joel 1,4, ou até no próprio Malaquias mesmo, capítulo 1, você já vai ver que ele está dando um puxão de orelha nos israelitas. Não é para nós. Então tem tudo isso, a gente tem que ver em Joel 1,4, lá está dizendo a respeito, por exemplo, 3,10 de Malaquias, diz que o devorador, eles transformam um devorador em diabo. Mas em Joel 1,4 já fala que o devorador ali, ele não passa de um gafanhoto.
Engraçado isso, né? Mas eles não pregam isso. Por quê? Só Jesus na graça. Lembre-se, Deus foi, é e eternamente será contigo e todos os seus. Graça e muita paz. Eu espero que essa palavra ela vai te alcançar, porque nós estamos aqui é para isso mesmo. Veja, para encerrar, veja, eu me coloco, nós, né, que falamos, divulgamos a palavra, o Evangelho da Graça, querendo tirar você do sistema religioso, porque é muito ruim. Eu, quando eu estive no Japão fazendo missões, eu tirava alguém que seja, vamos dizer, de um bar lá no Japão, que deixava aí 400, 500 reais por mês de saquê, de álcool, de cachaça e cerveja, ou vinho, sei lá, e levava à igreja. Quer dizer, eu tirava de um inferno e colocava em outro, vamos dizer assim, porque aí o que ele não dava no bar, ele dava na igreja. Mas para quem? Para as obras e tudo, mas não, para o homem. Se fosse, como Tiago 1,27 diz, que a verdadeira obra que Deus quer que você faça, que eu faça, é ajudar os pobres e as viúvas. Justo, mas não é assim que funciona você. Quer dizer, algumas pessoas metem um trabalho o mês todinho, mas metem a mão no bolso para dizimar e ofertar. Aí ele fala que quem não fizer isso não entra no reino de Deus. Imagine se Deus, que criou tudo, o ouro e a prata, ele precisa do seu e do meu dinheiro para nos salvar. Graça e muita paz. Curta, se você gostou, deixe o seu like, divulgue, compartilhe. Amém? Porque só assim a gente vai... Eu já falei aqui uma vez, eu não faço isso para ser monetizado pelo YouTube. A única coisa que eu pretendo ganhar, sabe, é não ganhar vidas para Jesus, não é isso. O que eu pretendo ganhar é exatamente o reconhecimento do próprio Deus, que eu estou fazendo aquilo para que Ele me colocou aqui para fazer. Tá certo? Quero falar para você. Tem apenas 5 minutos na sua frente de entendimento, mas eu estou aqui para que você também alcance, para que seja perfeito em Cristo. Tá certo? Graça e muita paz e até a próxima.